Cadê o Lula? Vai ser daqui a pouco. Tá com a vela. Guarda agora pra rua. Vai parar no meu lá, rapaz. Vai lá. Alô, alô. O número Lula, que já pegou o avião e daqui a alguns minutos vai estar chovendo aqui no aeroporto de Araraquara para fazer uma festa Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Vamos dando uma briga.
deputado nacional da Bahia, que era como estamos lembrados, todas as eleições, que ele tenta criar vai mais. Isso não cola, porque o povo brasileiro sabe uma coisa, que não existe nesse país prática, sociedade moral e ética dos trabalhadores. Quer sair daqui, né? Cadê o tio lá, ó? Devagar, meu filho, devagar. Nada, Luciano, vai! Cada reportagem tem que ficar acompanhando. Vai entrar lá, pelo amor de Deus. Do futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos nessa, companheiro, vamos nessa. Realmente uma festa sem igual na cidade de Araraquara. Nós ainda não temos um contato visual com o último carro que acompanha a carreata Lula Brasil aqui na cidade de Araraquara. Vamos nessa, companheirada. Vai!
Vai dar a classe trabalhadora. Espera um pouquinho, vamos subir, companheiros. Vamos, Nadinho. Isso. Já disse o companheiro deputado estadual, secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores.
chegando uma festa realmente sem igual na cidade de Araraquara. Não vai voltar no corpo, ainda não. Não contagiou, não apaixonou. Que o sol não é dos melhores. Portanto, eu queria pedir aos companheiros o máximo possível de silêncio para que as pessoas pudessem ouvir. E a minha falação aqui é breve, porque me parece que tem um compromisso num programa de televisão daqui a pouco. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa que me orgulha profundamente. É que pela primeira vez, em 489 anos de existência de descoberta no Brasil, a classe trabalhadora não tem que pedir licença a ninguém para dizer que chegou a vez dela. Em segundo lugar, dizer para vocês que dia 15 de novembro não está em jogo uma simples eleição. Não está em jogo apenas a escolha de um presidente da República. O que vai estar em jogo dia 15 de novembro é a definição do tipo de Brasil que a gente quer para entrar no século XXI. A gente vai ter que dizer se a gente quer um Brasil de 31 milhões de analfabetos ou quer um Brasil sem analfabetos. Se a gente quer um Brasil com todas as crianças com escola para estudar, ou se a gente quer um Brasil com 8 milhões e meio de crianças em idade escolar, sem escola para estudar, a gente vai ter que dizer se a gente quer um Brasil com a universidade falida de diversificar, ou a gente quer um Brasil onde a universidade tenha verba para pesquisa, porque a pesquisa é a possibilidade única de fazer com que o Brasil produza a sua própria tecnologia, e o Brasil só será independente, ele só irá cumprir aquilo que foi a vontade de Tiradentes. O Brasil, o dono da sua própria tecnologia, e não haverá tecnologia própria sem investimento em pesquisa na nossa universidade, sem pagar para o democratizar as universidades. A universidade não é um feudo da classe rica em benefício da própria classe rica. A universidade não pode ter privilégio da Frente Brasil Popular. A universidade será um direito. Por isso, você fica aqui, ó. Aqui dá pra filmar, ó. Com pena. Da origem social deverão ter a mesma oportunidade de chegar e sentar ao banco da universidade. Nós vamos ter companheiros e companheiras de Araraquara e da região que tem uma definição concreta de como nós vamos tratar a questão do nosso trabalhador, do nosso aposentado, da nossa companheira pensionista, como é que nós vamos tratar a questão do nosso companheiro e da nossa companheira estudante,
que hoje não tem perspectiva de emprego. Um jovem, ao se formar, procura o seu primeiro emprego. A única coisa que ele ouve é que não tem 3 anos de experiência e ele fica marginalizado sem conseguir o seu primeiro emprego, porque ninguém quer dar a primeira oportunidade. E ao mesmo tempo, o companheiro e a companheira trabalhadora, quando atinge 45 anos de idade, que procura o seu emprego, eles também não pegam, porque dizem que já está velho. Ora, nem 18 é novo demais, e nem 45 é velho demais. São 2 idades propícias para as pessoas desenvolverem a sua atividade. Agora, tem coisas que a sociologia não explica. Rafael, tô aqui. Tem coisa que nem Freud explica. Ou seja, que a única coisa nova que existe nessa campanha é exatamente a oportunidade oferecida à nação de, pela primeira vez, um operário metalúrgico disputar as eleições em condições concretas de ganhar. Porque o Maluf todo mundo já conhece. Aliás, a competência do Maluf vai ser comemorada amanhã. Exatamente amanhã, faz 10 anos que o operário metalúrgico Santos Dias foi assassinado pela polícia militar. O seu urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! O seu Assis aparece na televisão também, fingindo-se coisa nova. Até disse que vai fazer a revolução dele. Outro dia ele falou para a produção de feijão. E no mesmo dia, o jornal O Estado de São Paulo trazia no seu suplemento agrícola um estudo em que demonstrava que faz exatamente 11 anos que não é aumentada uma única tonelada na produção de feijão do Brasil. Sabe por quê? Porque ao invés do Brasil priorizar a produção de alimentos para matar a fome do nosso povo, eles preferiram fazer a agricultura para exportação. E no governo da Frente Brasil Popular, a gente não vai exportar soja para engordar os cachorros americanos. A gente vai plantar feijão e arroz para engordar as crianças dos brasileiros, para matar a fome do nosso povo. É por isso, gente, que eu fico meditando a responsabilidade que vai pesar no ombro de cada um de nós a partir do dia 5. Cada um de nós, ao sair de casa para votar, a gente terá que olhar na cara do nosso filho e a gente terá que fazer um compromisso com ele. A gente vai ter que fazer um compromisso, meu filho. Eu não vou votar por mim, eu vou votar por você. Eu vou definir claramente qual é o futuro que eu vou dar para você. Eu vou determinar com o meu voto que tipo de Brasil que você vai viver, que tipo de salário, de política salarial a gente vai querer, que tipo de educação a gente vai querer, que tipo de condição de vida e de política de habitação que a gente vai querer. E é exatamente, companheiro, é exatamente esse tipo de Brasil que a gente vai consertar a partir do dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro, a gente não vai apenas votar. Dia 15 de novembro, a gente vai lavar a alma. A gente vai dizer para a burguesia e para os puxa-saco da burguesia: vocês vão ter que engolir para facilitar o passaporte, para nunca mais ele precisar voltar. É por isso, companheiros e companheiras, que eu queria terminar a minha fala dizendo para vocês o seguinte: dia 15 de novembro, a gente precisa conversar com os nossos companheiros e companheiras que não estão aqui. Dia 15 de novembro, a gente vai ter que dizer para eles o seguinte: eles vão ter que gastar muito dinheiro para arrumar pessoas para trabalhar no dia das eleições.
Eles vão tentar dar saco de cimento, eles vão tentar pagar conta de farmácia, eles vão tentar fazer churrascada, eles vão tentar fazer cervejada, eles vão distribuir camiseta. Qual é o nosso lema? Nós temos que orientar o povo, dia 15 de novembro, tudo que eles derem, a gente tem que pegar, porque está sendo construído com o nosso próprio dinheiro, está sendo se eles estiverem pagando para ir trabalhar, vamos pegar o dinheiro deles e na hora do voto, a gente dá um voto pro Lula e pro Bourbon e dá uma banana para eles. Lula presidente, Brasil, urgente! Lula presidente, Brasil, urgente! Lula presidente, Brasil, urgente! Lula presidente, Brasil, urgente! Nesses 17 dias que falta pra gente décimo depois, cada um de nós agora vai ter que se desdobrar. É a companheira professora na sala de aula, na vila onde mora, é o trabalhador no ponto do ônibus na fábrica, é o companheiro comerciário na loja, é o estudante na escola no ponto de ônibus. Nós temos que provar para ele. E desta vez, nós vamos tirar o século, tira na televisão e usando o Papa e a classe trabalhadora que está fora. E para terminar, eu queria apresentar aqui meu companheiro de chapa, meu companheiro que não é um torneiro mecânico como é um companheiro que é juiz de direito, é senador da República, é desembargador, é um homem que é uma das maiores advogados, professores, jornalistas. Esse companheiro poderia estar ele poderia estar lá ele pegou a vida e ele resolveu colocar toda a sua acessibilidade e assumir como pelo pessoal vencer o nosso candidato a vice-presidente. Papéis importantes que vai ser reservado ao pessoal. É ele como desembargador e como juiz montar uma equipe especial, uma equipe que tenha pessoas como o Átila Saúl, uma equipe que tenha pessoas como o Hélio Bicuda, uma equipe que tenha pessoas como o ex-presidente da OAB, o Marcos Tomás Bastos, uma equipe que tenha pessoas como o Fábio do Pará, uma equipe que tenha pessoas como o Dalmo Dalai, sabe por quê? Uma comissão especial para apurar a corrupção desse país. Vamos ver quem é que vai para a cadeia. Não é mais um trabalhador, o trombadinha que rouba um pãozinho para comer. É um trombadão que está em Brasília. Eu queria também apresentar, porque a gente tem segunda uma, eu queria apresentar aqui a presidente da Bahia. É o caçula da família. Não vai cantar parabéns, Lula? Vai cantar parabéns para Lula. Vamos ter lá o aniversário dele ontem. Vamos puxar um parabéns, então. E é pra gente poder comprar. O Neto tem que anunciar. Vamos anunciar. Alguém quer fazer por quê? É a primeira.
O Neto veio mudar para o Aquela cara de pau, né? Sua peroba. Vai dar conta. Urgente! Lula presidente! Brasil! Nenhum de nós da frente do Brasil Popular pode ficar preocupado com pesquisa. Né? Quem tem que estar preocupado com pesquisa é quem encomenda a pesquisa e não aparece em primeiro lugar. Não é nós. Nós nunca encomendamos nenhuma pesquisa, portanto, estamos que acompanhando essa vida com pesquisa. Segundo, para nós, a melhor pesquisa nossa não é hipótese, cargo, é a receptividade que a gente tem em cada cidade. A certeza de ganhar é a quantidade de reuniões que a Fies está fazendo. A quantidade de reuniões que os funcionários estão fazendo para ver como é que vai evitar o vencimento. Mas estou com a certeza absoluta de que ninguém vai tirar o segundo turno da frente da lei popular. Se fizeram com que a gente chegasse até o segundo turno. Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! A gente logo de cara já tem que lembrar no caso Lubeca. Sem solução ainda? Olha, nós estamos promovendo todas as investigações necessárias, inclusive fomos nós que instituímos a comissão de investigação preliminar na prefeitura. Fui eu que solicitei a instalação da SEI da Câmara, fui eu que solicitei que a Promotoria Geral da Justiça e o Tribunal de Contas viessem também ajudar na investigação. Portanto, o interesse é todo nosso de que se apure até o fim, até as últimas consequências, para que a gente consiga demonstrar que é uma grande armação de direita contra o PT, contra a Administração Democrática Popular de São Paulo e contra a candidatura Lula. Falando em candidatura Lula, Silvio Santos está abalando essa candidatura? Não, absolutamente. Ele está dividindo os votos entre os candidatos de direita e prova o quanto que esse Sarney, esse governo que está aí, insiste em se manter no poder, mesmo dando um golpe como esse que ele está tentando dar com a candidatura Silvio Santos. Mas o povo brasileiro está maduro, está politizado, e esses meses de campanha foi suficiente para politizar ainda mais o processo,
eu não acredito na candidatura Silvio Santos e muito menos que ele venha comprometer a perspectiva de vitória das esquerdas no Brasil. Prefeita, como foi a reunião que a senhora teve com o deputado estadual do PTB e o advogado da Lubeca? Como é que foi? Eu não tive reunião nenhuma com eles, eu os atendi em audiência, toda segunda-feira de manhã. A minha agenda é aberta a atender a deputados e à tarde atender a vereadores. Ele veio com essa pessoa ligada à Lubeca e disse que queria tratar da questão do projeto da Panambi e simplesmente eu disse, olha, não tenho que conversar com o senhor sobre esse assunto, existe uma comissão constituída por representantes de várias secretarias que estão discutindo o problema tecnicamente, então se o senhor quiser alguma informação terá que se dirigir a essa comissão que é coordenada pela secretária da Habitação, Hermínia Maricato. Foi o que aconteceu, não houve aquela história dele ter oferecido dinheiro, absolutamente. E muito menos eu o expulsei da minha sala, até porque não havia razões para isso. Como que a senhora pretende esclarecer a opinião pública a respeito desse caso, que ainda está muito nebuloso perante a opinião pública? Olha, todos os depoimentos da comissão de investigação que foi instalada na Prefeitura foram encaminhadas para a SEI da Câmara. A SEI da Câmara está fazendo os seus depoimentos, ouvindo os depoimentos publicamente, inclusive com a presença da imprensa. Então é de nosso interesse, inclusive, levar ao conhecimento público todos os dados sobre essa questão. E eu espero que isso se faça antes de 15 de novembro, porque no caso de Leme também ocorreu isso. Quer dizer, só deixaram para apurar os fatos e mostrar a verdade depois do dia 15, depois das eleições. Então nós estamos pressionando a Justiça, pressionando a Câmara e estamos interessados em acelerar esse processo de investigação para que a verdade venha à luz, doem quem doer, antes do próximo dia 15 de novembro. Só acredita que todas essas acusações possam atrapalhar a candidatura do Lula? Olha, esse esquema, foi montado exatamente com esse objetivo. Embora a luta, a guerra que a gente vem mantendo com a burguesia e com os setores dominantes da sociedade, ela se deu desde o 1º de janeiro e vem se intensificando à medida em que a candidatura Lula cresce e a candidatura Lula se consolida no apoio popular. É incrível, ontem mesmo eu estive em Rio Claro, em Limeira, e deu para perceber a onda que cresce em apoio à candidatura Lula, e isso realmente incomoda muito a burguesia e dá muita insegurança aos setores dominantes da sociedade, como acontece, por exemplo, em São Paulo. Até hoje, Maluf e companhia não engoliram o fato da gente ter derrotado ele, e é uma derrota para sempre. Maluf jamais se levantará da derrota que nós impusemos a ele no ano passado em São Paulo. No caso do vice-prefeito na Lubeca, a executiva do PT elogiou a participação do Luiz Eduardo. A prefeita disse que houve quebra de confiança. Diverge o PT em relação à Prefeitura de São Paulo? Não, absolutamente. Inclusive, eu discuti todos os passos dessa questão com a direção nacional, quer dizer, não tomei nenhuma decisão sem consultar os dirigentes partidários. Eu entendo que a minha posição não significa, assim como inclusive eu expressei na nota oficial, de que isso não significava um pré-julgamento em relação a ninguém, nenhuma autoridade municipal, mas eu entendo que o fato do Luiz Eduardo ter tratado dessa questão com os diretores da Lubeca sem passar por mim, eu acho que isso é alguma coisa muito ruim num assessor direta do Executivo. Exatamente isso, quer dizer, eu não estou julgando, não acho também que o Luiz Eduardo tenha se envolvido diretamente nessa questão, mas houve uma quebra de confiança na relação de um assessor direto à prefeita ter discutido e encaminhado questões sem levar ao conhecimento da prefeita. Prefeita, no caso da favela Nova República, a prefeitura não sabia que a favela estava em péssimas condições, correndo risco de desabamento? Olha, essa questão não se refere apenas a uma área em São Paulo. Existem cerca de 100 áreas, mais ou menos, com problema de risco. E que as administrações anteriores todas enfrentaram esse mesmo problema e nunca conseguiram resolver definitivamente, porque inclusive são locais, são zonas, regiões que envolvem investimentos elevados de infraestrutura urbana que nenhuma outra administração fez. Não havia possibilidade em 10 meses, inclusive com o boicote que eu estou sofrendo do governo federal e do governo estadual, de ter recursos no limite de conseguir investir nessas áreas. Portanto, eu insisto com a opinião pública de que não é essa a única área de risco em São Paulo. São cerca de 80, 90 áreas de risco. Amanhã mesmo eu vou anunciar um plano de emergência, inclusive com a participação dos empresários da construção civil de obras públicas e engenheiros e profissionais da iniciativa privada, para ver se a gente consegue atacar num plano de emergência de curtíssimo prazo para prevenir outras tragédias. Quer dizer, qualquer um que estivesse à frente da Prefeitura de São Paulo
sem ter recursos para fazer essas obras de infraestrutura, estaria arriscado a sofrer o impacto de uma tragédia como aquelas, e que ainda resta dúvidas da responsabilidade, inclusive em relação aos proprietários do terreno. Amanhã eu também vou assinar um decreto desapropriando todo o terreno, toda a área, até para servir de lição aos especuladores imobiliários. Vou construir uma creche, um centro de juventude e um parque público naquela área, e qualquer outro empreendedor que desrespeitar os direitos e as normas estabelecidas pelo poder público vão ter da nossa parte essa mesma medida, desapropriar para interesse social ou áreas que estejam servindo apenas para especulação. Prefeito, é verídica essa informação de que o Lula exigiu que o PT retomasse obras de grande porte em São Paulo? Não, isso é mentira. O Lula nunca interferiu na administração de São Paulo, nem mesmo a direção do partido interfere. Eu dirijo São Paulo com absoluta autonomia, apenas as diretrizes gerais, de ordem geral, que é obrigação, que é dever de um partido estabelecer para as suas administrações, mas no cotidiano, nas decisões sobre metas de governo, sobre prioridades de governo, é de absoluta competência minha e tem sido assim. O fato de estarmos determinando o alargamento de uma via expressa, que é um ponto de estrangulamento do trânsito na cidade, isso não significa uma obra grande que esteja interferindo na nossa inversão de prioridade. Quer dizer, a melhoria do trânsito na cidade interessa, sobretudo, aos trabalhadores que se locomovem em coletivos superlotados, em coletivos em quantidade suficiente. Então, melhorar as vias públicas, o trânsito na cidade, isso corresponde às prioridades de governo, de inverter no sentido de construir obras só que interessem a maioria. E um alargamento de uma via expressa é de interesse da maioria dos que trabalham, moram e constroem a riqueza de São Paulo. Vai acontecer no Brasil o que aconteceu ano passado em São Paulo. Nos últimos dias, às vésperas da verdadeira pesquisa, que é aquela das urnas, vai dar Lula, vai dar Frente Brasil Popular, vai dar os trabalhadores do país, como primeiro passo para uma perspectiva que é a transformação estrutural da sociedade brasileira, que passa certamente pela construção do socialismo. Pelas flores e, sobretudo, pela confiança. Obrigada. A Frente Brasil Popular realmente em vários comícios, mas eu acho que nós temos que reconhecer que este comício está sendo o mais animado de todos os comícios da Frente Brasil Popular. Uma salva de palmas dos companheiros aqui de Araraquara, que estão de parabéns. É isso aí, e as meninas agora vão puxar uma palavra de ordem. Como é que é? Já podemos ser mulheres do poder! Já podemos ser mulheres do poder! Já podemos ser mulheres do poder! Tá certo! É isso aí, é com você, Elias. É isso aí. O Joãozinho está lá no meio, conversando com as pessoas, conversando com os trabalhadores. Eu estou vendo que o pessoal está animado, está tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, agora eu queria ver todo mundo cantando Lula lá, com as bandeiras tremulando aqui em Araraquara. Vamos ver, Lula lá, vamos lá. Vamos bem, companheirada, vamos junto com a gente. Vai lá. Sempre foi sincero e confiante, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, brilhar
com medo de nós, porque eles sabem que 15 de novembro vai dar Lula na cabeça, moçada. Vamos cantar Lula lá, vamos lá. A trabalhar, tem essa clareza pra notar que sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cessa a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria do céu. É isso aí, Elias. Realmente uma festa sem igual aqui na cidade de Araraquara. Eu aqui de baixo realmente não consigo ter o contato visual com todas as pessoas que neste momento participam dessa grande festa da Frente Brasil Popular. Me parece que tem um companheiro que está aqui com uma euforia muito grande e vai dar o seu recado, aqui no microfone da TV Povo. Como você chama, companheiro? Gomes, me diz uma coisa, Gomes. Qual é o recado que você dá para toda a companheirada que está aqui na Praça Pedro de Toledo? Meu nome é Gomes, não é Gomes não, hein? O negócio é o seguinte, gente, minha mensagem é principalmente para os jovens que estão aqui. O Brasil é nosso, a gente tem que tomar das multinacionais desse Brasil, tomar os banqueiros, gente. Portanto, vamos votar, sem dúvida, sem medo, com toda certeza, em Lula presidente! É certo, realmente uma festa sem igual. Tem outro companheiro querendo dar um recado. É muita gente que neste momento quer fazer uso do microfone do povo aqui na cidade de Araraquara. E é importante avisar que se encontra vários companheiros percorrendo toda a Praça Pedro de Toledo, pegando de cada companheiro da TV Povo e a gente registrando todos os fatos. Pega a palavra de ordem aí, companheirada. Vai acabar a ditadura militar! Vai acabar a ditadura militar! Vai acabar O quê? Sem igual, é com você, Elias. Vou abaixar. Legal, Luiz Geraldina, junto com a gente aí no Brasil inteiro, em São Paulo, toda, aí junto com a gente na campanha Lula Brasil. É a Frente Brasil Popular que com certeza vai eleger no dia 15 de novembro o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. O companheiro Lula, o ano de 1980, fazem 9 anos apenas, quando Maluf colocou a sua polícia toda para bater em trabalhador, bater em estudante, bater em professor, bater em mulher, bater em todo mundo, colocando bomba de gás, cachorro, enfim, e os helicópteros sobrevoavam o Paço Municipal. E agora ele aparece na televisão como quem vai salvar a classe trabalhadora. Uma vai pro Maluf! Uma vai pro Maluf! Uma vai pro Maluf! Uma vai pro Maluf! Legal, companheirada? É dessa forma que nós vamos entendendo
quem está de um lado e quem está do outro. Primeiro, significa a solidariedade do povo de Araraquara, a prefeita Luiz Erundina, pela administração popular que ela está realizando. Esse é o primeiro significado desse ato. A segunda questão desse ato é, com o apoio da prefeita, com o apoio de vocês, com o apoio de todos os companheiros de todos os partidos que compõem a Frente Brasil Popular e mais os companheiros de outros partidos que estão vendo que na hora da chegada, na hora da reta final, nós temos que empurrar o companheiro Lula para o segundo turno. É esse o apoio, é isso que nós estamos querendo, companheiro. Nós temos que deixar bem claro para toda a população que vocês são aqueles que vão espalhar para todo o povo de Araraquara e chegando até a região que existem candidatos comprometidos com a manutenção da situação atual de miséria, de opressão, de pobreza, de indigência do povo brasileiro. Esses candidatos, companheiros, têm nome. É o senhor Collor, o candidato da Rede Globo. É o senhor Silvio Santos, o candidato do baú e do Sarney, que precisa ser denunciado para todo mundo da ação popular. Apostou que era possível reerguer os trabalhadores de baixo para cima, montando comissões de fábricas, montando núcleos de base, montando movimentos populares, que desembocaram numa transformação que nós estamos vendo no Brasil e que querem impedir. É a transformação do governo popular de São Paulo, é a transformação do governo Lula, isso que querem impedir, companheiros. Colocar um governo democrático popular, um governo dos trabalhadores, um governo com o companheiro Lula, que é inatacável. O que podem falar de Lula? Que ele organizou as greves dos trabalhadores, que ele organizou os sindicatos. Ora, o companheiro Lula tem a qualidade política de ter, no meio de um processo sindical, ainda no curso da ditadura militar, ter erguido os trabalhadores, ter contribuído decisivamente para que essa ditadura se afundasse, terminasse, e ter dado uma consciência política que os trabalhadores brasileiros nunca teve. É esse o crime de Lula que a burguesia não quer? É esse o crime, é organizar os trabalhadores. E é com os trabalhadores organizados que nós vamos conseguir governar. Não dá para governar apenas no gabinete, não dá para governar apenas com boas ideias. Tem que se governar com todo esse povo aqui e o povo do Brasil inteiro. Nós aqui com várias companheiras, as mulheres, mostrando a presença aqui no comício da Frente Brasil Popular, junto com a companheira Luiz Erundina, que você, como mulher, vota em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que está na hora das mulheres serem reconhecidas neste país, serem reconhecidas enquanto ser humano, igual aos homens. Concreta para isso é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente tem um exemplo concreto disso, que está aqui presente hoje, Luiz Erundina, e que tem que ser muito aplaudida por estar enfrentando todas as dificuldades que dá, ser uma mulher que está na luta, enfim, ao lado dos homens, lutando contra a discriminação que existe na dela, certo? Por isso, puxaria uma palavra de ordem, certo? A gente caracterizar essa presença energia aqui, certo? Então vamos ver então um pouquinho, a Edna realmente está provando a consciência da mulher brasileira, então vai puxar uma palavra de ordem aqui no microfone da TV Povo. Vamos lá, como é que é? Mulheres na frente, Lula presidente! Mulheres na frente, Lula presidente! Vocês! Mulheres na frente, Lula presidente! Mulheres na frente, Lula presidente! Tá certo, é isso aí, Elias. O microfone da TV Povo está se despedindo porque nesse momento nós estamos entrando na questão oficial do nosso comício aqui em Araraquara. A região demonstra o seu potencial, demonstra o potencial da classe trabalhadora, porque se não bastasse a carreata de sábado passado com o companheiro Lula, hoje nós trazemos a população na praça como Araraquara nunca viu. Nós trazemos os trabalhadores da praça e desafiamos a burguesia de Araraquara a pôr mais gente. E eles
Eles estão assustados com isso, porque nós, da Frente Brasil Popular, militantes, filiados e simpatizantes, sofremos pressão durante toda essa semana por causa da carreata. E vamos sofrer por causa desse comício, porque eles estão vendo que nós estamos começando a derrubar o pano que cobre a Califórnia brasileira. Nós estamos começando a mostrar que existe miséria na região de Araraquara, que existe miséria na região mais rica do estado de São Paulo. E companheiros, isso assusta eles, e aí eles começam a atacar a gente, eles começam a atacar as administrações do PT, porque elas estão revertendo uma situação de poder, elas estão virando a mesa, elas estão criando instrumentos onde os trabalhadores possam decidir, onde os trabalhadores possam opinar, onde quem produz, quem trabalha, está definitivamente caminhando para chegar ao poder, companheiros. É por isso que eles atacam nossas administrações, é por isso que eles querem arrumar calúnias, eles querem difamar, mas os trabalhadores não acreditam nisso. Os trabalhadores estão mostrando que começam a ter consciência, de que existe só um candidato capaz de reverter a situação, que existe só um candidato capaz de abrir um processo onde a classe trabalhadora alcance o poder. Esse candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. Nem as difamações mexeram com o nosso eleitorado e não vão mexer. E quando eles veem que nem essas armadilhas surtem efeito, eles começam a fazer as críticas ideológicas. Essa semana nós vimos candidato na televisão dizendo que a bandeira vermelha dos partidos que compõem a Frente Brasil Popular vão manchar a bandeira do Brasil, companheiros. Mais uma vez eles querem inverter uma situação, porque o que mancha a nossa bandeira é o sangue dos trabalhadores que já foram derramados. O que mancha a nossa bandeira é o sangue do companheiro Santos Dias que foi derramado, é o sangue do companheiro Chico Mendes que foi derramado, é o sangue dos trabalhadores sem terra que são mortos todo dia nesse país, companheiro. O que mancha a nossa bandeira é o sangue dos operários que são mutilados no seu instrumento de trabalho, nas máquinas dentro das fábricas, porque o empresário não investe em segurança, ele só quer investir em capital, ele só quer investir no lucro, companheiro. É o sangue dos trabalhadores que mancha a bandeira brasileira, não é o sangue, a cor vermelha das nossas bandeiras, das bandeiras dos partidos que compõem a Frente Brasil Popular, companheiros. Definitivamente, os trabalhadores tomaram consciência. Definitivamente, os trabalhadores estão claros que Lula na presidência, nós vamos começar um processo, nós vamos virar a mesa e os trabalhadores vão alcançar o poder, porque são eles que fazem a riqueza desse país. Companheiros, nós hoje compomos uma frente, a Frente Brasil Popular, e essa frente não é só para as eleições, essa frente é uma tentativa que vai dar certo se nós pegarmos todos os partidos que realmente querem transformar a sociedade, para nós definitivamente alcançarmos o poder nesse país, para nós definitivamente abrirmos caminho para que a classe trabalhadora alcance o poder. Aqui do meu lado está o companheiro Osvaldo, que é do PC do B de Araraquara, e o companheiro Osvaldo compõe a frente junto conosco. Tem 67 anos de luta. E a gente briga durante todo esse tempo pela unidade do povo. E aqui em Araraquara, que a burguesia pensava que o povo ia ficar dentro de casa, não ia vir pra cá, pra praça, pra apoiar o companheiro Lula nessa jornada. E a praça tá aqui cheia. A carreata semana passada fez tremer essa base. E hoje nós vamos parar abaixo isso. Vamos começar no dia 15 de novembro, o companheiro Lula ser eleito, mas não ser eleito para atender os interesses dele. O companheiro Lula está aqui para atender os nossos interesses. A bandeira vermelha significa o sangue, sim, mas o sangue da classe operária, o sangue de todos nós que somos aqui explorados. Essa semana, ontem, sábado, o maluco fez uma carreata aqui, né? O candidato aí que as elites elegeram para o dia 15. E ele vem agredir a gente, intimidar por medo.
E hoje eu vejo essa praça desse jeito, eu vejo que o povo de Araraquara não tem medo da burguesia. O povo de Araraquara quer o companheiro Lula. Nós queremos a unidade do povo. Vamos mudar o Brasil. Lula presidente! Araraquara! Legal, companheirada! Viva aqui novembro! Viva aqui novembro! Viva aqui novembro! É isso aí, companheirada! Tá chegando o dia, tá chegando a hora, nós vamos lavar a alma dia 15 de novembro, nós vamos lavar a alma. E nesse momento eu gostaria de chamar o antepenúltimo orador inscrito, um companheiro que fez questão de vir da cidade de São Paulo aqui conversar com vocês. Companheiro representando a direção estadual, presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Arlindo Ginaglia. Companheiros, antes de mais nada, eu queria dar uma explicação. Itali Cucci Neves, dizendo que para defender a candidatura Lula, a CUT não está fazendo greve. Eu quero explicar para os companheiros de Araraquara o seguinte: primeiro, que um sindicato, assim como uma central sindical como a CUT, eu falo em nome dos militantes da CUT que têm consciência política e que, portanto, apoiam o candidato da Frente Brasil Popular. E quando a burguesia faz uma associação indevida entre CUT e PT, entre CUT e Lula, na verdade, eles demonstram duas coisas. Primeiro, a sua má-fé de tentar destruir os dois mais importantes instrumentos que a classe trabalhadora construiu nesse país. Em segundo lugar, eles estão demonstrando um desespero de quem, ao demonstrar o seu profundo desrespeito com cada homem, com cada mulher, com cada criança da sociedade, não podem conter o avanço da nossa organização, da nossa consciência, da nossa luta e da nossa vitória no dia 15. Então, companheiros, quando o Caiado, presidente da UDR, assassina não só do Chico Mendes, mas assassina de vários trabalhadores e dirigentes rurais, assassina de vários padres e religiosos, assassina de vários advogados e assessores sindicais. Quando ele levanta a bandeira do Brasil, ele quer disfarçar o conteúdo de classe, porque na verdade, companheiros, nós temos no mínimo dois Brasis. Um é o Brasil dos opressores, um é o Brasil da classe dominante, e o outro, que é o nosso Brasil, é o Brasil dos oprimidos, é o Brasil dos marginalizados da vida social do país. A nossa luta para eleger o companheiro Lula não é somente para chegar no governo, é para chegar no governo, é para tomar posse, para fazer reforma agrária, para não pagar dívida externa e para botar na cadeia todos aqueles, na verdade, anti-brasileiros, porque são anti-povo. Até a vitória, companheiros. Dúvida, se alguém ainda tinha uma dúvida, por menor que fosse, de que nós vamos ganhar as eleições no dia 15 de novembro, esta concentração, a presença massiva dos companheiros aqui, desfaz qualquer dúvida. Eu desafio qualquer outro candidato, qualquer outra campanha
aqui na praça, sem a presença do candidato, como nós estamos fazendo hoje. Eu desafio o prefeito daqui, que é do PDS, eu desafio o prefeito de Araraquara, que é do PDS, para que enche a praça, para mostrar a força do seu candidato, desse malfadado, desse bandido, desse ladrão que é o senhor Paulo Salimaru. Não, companheiros, eles não têm peito, não têm coragem, não têm fogo para encher a praça. E o povo comparece aqui na praça, oprimido, o explorado. Lá estará o Lula. Aonde existia um camponês, lá estará representado o Lula. Aonde existia um brasileiro lutando, trabalhando, construindo a riqueza deste país e dela não se beneficiando, ali estará o Lula. É por isso que nós dissemos que o Lula é o candidato feito de povo. E o Lula, companheiro, nós não temos dúvida nenhuma. Essas eleições vão derrotar todos os candidatos da burguesia. A burguesia já está tremendo nas bases. A burguesia sabe que vai perder as eleições. E eles estão aí tramando. Tentaram, companheiro, viabilizar o candidato colorido da Globo. O candidato colorido da Globo começou a despencar e entrou em parafuso. Tentaram inflar o balão do seu afim. Para a companheira de luta que esteve junto com a gente nesse ano que passou e agora também junto com a gente percorrendo os diversos estados do país, as diversas cidades do estado de São Paulo, conversando com os trabalhadores, conversando com as trabalhadoras, conversando com você, dona de casa, para que você não vote errado dia 15 de novembro. A companheira realmente de fibra, companheira de raça. Então, uma salva de palmas para a prefeita da São Paulo, a companheira Luísa Regina.
partidos do povo. Às vésperas da eleição, eu estava em terceiro lugar nas pesquisas pagas pela burguesia. Eu estava muito distante do primeiro colocado. Por isso, eles não me atacaram. Por isso, eles não me caluniaram. Por isso, eles não me injuriaram. Portanto, a partir de 1º de janeiro, eu comecei a enfrentar uma verdadeira guerra, porque até hoje, Maluf, Quércia, Jânio não engoliram a vitória de Luiz Herói na prefeitura de São Paulo. Eles não se conformam. Eles não se conformam. Eles não engoliram que uma mulher, uma nordestina, uma trabalhadora, uma socialista ganhasse a maior prefeitura do país. Mas eles tiveram que engolir a vitória dos trabalhadores nas eleições de 88. Por isso, eles estão tremendo nas calças, porque mais uma vez nós vamos dar um troco a essa burguesia safada, a essa burguesia, elegendo Lula e a Frente Brasil Popular para presidir o país a partir do próximo ano, companheiros de Araraquara. A semana passada, domingo passado, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. O Brasil tem 90 milhões de subnutridos, enquanto uma minoria faz regime, uma maioria passa fome, uma maioria é subnutrida. Porque a terra no Brasil é improdutiva. A terra no Brasil está nas mãos de uma meia dúzia de latifundiários. Enquanto isso, o trabalhador nordestino, o trabalhador do norte, o trabalhador do Paraná é obrigado a migrar para trabalhar como boia fria nas terras da burguesia que planta cana para fazer álcool, para poder engordar a riqueza desses latifundiários. Isso tem que acabar no país. Trabalhadores da cidade vivem amontoados em favelas e cortiços. Em São Paulo tem 1 milhão de favelados. Em São Paulo tem 3 milhões de cortiçados. Ainda tem 30% de terreno vazio em São Paulo. Isso é justo, meu povo? Maluf foi prefeito biônico. Maluf foi governador biônico. E nada fez para distribuir a terra em São Paulo. Por uma tragédia que aconteceu nas terras de propriedade de parentes de Maluf. São proprietários especuladores que vão aterrando e aterrando para aumentar sua propriedade numa região valorizada, empurrando terra em cima de barraco de favelado. E agora vem dizer que a culpa é do meu governo. Agora vem dizer que a culpa é de Luiz Erundina. Só que eles desconhecem que os
Paulo. Eu não fiz outra coisa senão estar nas favelas com os favelados. Eu enfrentei a polícia junto com os favelados. Eu apanhei da polícia junto com os favelados. Como é que agora eu iria trair os favelados de São Paulo? Eu não duvido quem possa ter trabalhado mais com os trabalhadores que moram nas favelas do que eu e o meu partido. Temos as mãos limpas, nós temos a mente e o coração comprometidos com a luta dos trabalhadores, com a transformação revolucionária do Brasil. Nós temos compromisso com o socialismo, como sociedade nova, de um homem novo para se construir o país. Nada, não é um fenômeno de um ano, nem de 10. É o resultado de séculos de resistência da classe operária e dos trabalhadores em geral contra a dominação capitalista. Um pesquisador do Nordeste, Nelson Chaves, há 15 anos atrás, ele fez uma pesquisa e previu que crianças de 0 a 4 anos não se alimentavam o suficiente para se desenvolver normalmente. E ele dizia que como essas crianças não comiam adequadamente, as células do cérebro estavam ficando atrofiadas. E ele disse que dentro de 15 ou 20 anos, o Nordeste teria uma geração de débeis mentais. Não porque nascessem débeis mentais, mas porque não tinham se alimentado o suficiente para crescer e se desenvolver como pessoas normais. Compatibilizar com Lula. Só a morte vai me separar do Lula e do PT. Só a morte vai me tirar da luta revolucionária no Brasil. Eu já dei minha vida pelos trabalhadores e não vai ser qualquer pilantra que vai tirar minha vontade de lutar pela transformação estrutural desse país. E o socialismo no Brasil, essa é a nossa meta maior, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão. Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Essa clareza pra notar que sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver Companheiro Luiz Erundina. brilhando vai ser na lua, essa esperança, o Brasil criança, alegria.
momento, os trabalhadores de Araraquara estão sendo filmados e o Brasil inteiro vai estar olhando para vocês. Viva Araraquara! Viva os trabalhadores de Araraquara! Viva a classe trabalhadora! Viva a Frente Brasil Popular! Viva o companheiro Lula! Viva o Suplicy! E uma salva de palmas para as mulheres de Araraquara, que a cada momento fazem uma demonstração bonita de organização. Parabéns, mulheres! Legal! Bonita participação! Legal! Então, é isso aí. O Suplicy está ali no meio, ali no sufoco, todo mundo querendo conhecê-lo pessoalmente, abraçá-lo, cumprimentá-lo. Vamos ver se ele consegue sair daí. Suplicy! Opa! É 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 Suplicy! Tudo bem. Então, enquanto o Suplicy tenta sair dali, vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo, então. Pode meter som na caixa aí, companheiro. Vai lá, então. Um momento importante para a classe trabalhadora. Importante mesmo. Faltam 8 dias. 8 dias apenas, companheiro. Ela pegou fogo aqui. Cadê o pai desses crianças? Cadê o pai desses crianças? Tem um monte aqui. Ah, o Joãozinho, tem um monte aqui. Vem aqui, Joãozinho, vai aqui. Organiza aqui, vem aqui organizar isso aqui. Dá continuidade então a essa atividade. Vocês estão notando que aos pouquinhos, a praça vai ficando pequena para a classe trabalhadora? Olha que loucura, já tem gente até lá embaixo. Tudo bem, vamos lá, o próximo orador aí é com você, bichão. Do movimento Pro Lula Presidente, do diretor estadual do PSDB, o ex-prefeito de Bauru, Puga. Como membro do diretório estadual do PSDB do Partido dos Tucanos, para dizer o seguinte: nós entendemos que o nosso partido, o Partido da Social Democracia, participou das últimas, do primeiro turno, com dignidade, com um grande candidato, mas perdemos as eleições. E como políticos, como pessoas comprometidas com os grandes problemas sociais, com as reformas sociais que esse país necessita, não podemos ficar no muro. Tem que descer do muro e tem que ir para as ruas e tem que apoiar Lula. Para chegarmos a este dia, para termos o direito de eleger o nosso presidente da República, muita luta e muito sangue correu neste país. Aqueles que resistiram à ditadura militar, aqueles que foram à rua na luta pelas liberdades democráticas, aqueles que foram à rua contra a rua salarial, aqueles que foram à rua contra a caristia, pela livre organização partidária, não tem outro lugar sem estar unido junto à candidatura que será vitoriosa em 17 de dezembro. Meus amigos, aqui em Araraquara, no primeiro turno, estive com a candidatura de meu partido. Mas não tenho dúvida que o quadro político que se coloca, não há espaço em muro. Quem achar que está em cima do muro, na verdade está andando no fio da navalha, porque a coisa está bastante clara. Do lado estão aqueles comprometidos com os trabalhadores, comprometidos com as lutas populares, comprometidos com a honestidade, com a seriedade e com o combate à corrupção. E do outro lado estão os lacaios da ditadura, estão aqueles que levaram o sofrimento ao nosso povo. E neste quadro político não há espaço para indecisão, não há espaço para muro. Temos que ir à luta, temos que eleger Lula presidente. Foi nesse sentido. Estamos em Araraquara e nessa região, só para nós que moramos aqui na região e para quem acompanha essa região de perto, é que sabe da grandeza do espetáculo que nós estamos proporcionando aqui hoje nessa praça,
que é um desdobramento do que nós fizemos aqui no dia do comício com a companheira Erundina, e que nós derrotamos a direita na cidade no dia 15 de novembro. Então, está claro para nós que a classe trabalhadora de Araraquara tem clareza e que apenas Lula pode transformar essa sociedade e que apenas Lula pode criar uma nova perspectiva social para o Brasil, companheiros! Pessoal não conhecia. Vamos lá então! Quero ver chegar Lula. Vamos lá então! Uma estrela, Lula. Todo mundo sabe! Do Brasil, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. De novo então, agora! Lula, vem a gente junto, Lula, valeu a espera, Lula, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Meus caros amigos, domingo, dia 17, nós vamos ter no Brasil, acredito, uma das datas mais importantes da nossa história. Parece realmente que vamos ter a realização de um sonho. A realização de um sonho que não é apenas do Lula, de milhões de brasileiros, é na verdade um sonho da humanidade. Nós ficamos pensando o que estaria hoje refletindo se vivo estivesse, ou mesmo onde estiver, no paraíso, uma pessoa como Salvador Allende, que em 1973 foi morto por um golpe no Chile, depois de, em 1970, ter sido eleito diretamente pelo povo, e dizendo que acreditava na possibilidade da transformação pacífica de um país da América Latina. Imaginava ele e dizia que seria possível a construção do socialismo através das eleições. Era médico e tinha um contato com seu povo extraordinário. Foi eleito com cerca de 36% dos votos. No Chile não havia, então, a eleição em 2 turnos, sendo direta também a eleição do segundo turno. Apenas o Congresso Nacional Chileno confirmou a vitória daquele que havia tido o primeiro lugar no primeiro turno. Disso porque logo no dia seguinte da sua eleição, a direita começou a dizer que ele não tinha tido a maioria absoluta dos votos e não poderia levar adiante as medidas que havia proposto em seu programa, e por essa razão começou uma campanha para derrubá-lo. Houve golpes semelhantes aqui no Brasil em 1964, mais de 2 golpes na Argentina, diversos golpes no Peru, no Uruguai, enfim, toda a América Latina, praticamente, no Paraguai até hoje, o povo vive sob um regime de um mesmo presidente. E muitas vezes, nesta mesma América Latina, tem sido necessária a luta organizada do povo, como do povo sandinista, na Nicarágua, para derrubar ditaduras que exatamente
em fevereiro de 1980, fundou-se no Brasil um partido denominado Partido dos Trabalhadores. Um partido que teve como preocupação maior trazer a consciência para a classe trabalhadora de que havia necessidade de não apenas lutar-se por melhoria de condições de vida, de salários, condições de ambientação do trabalho, ao nível das organizações sindicais, mas era necessário também pensar-se na questão de quem é que estava tomando decisões ao nível de governo, tomando decisões de política econômica, tomando decisões sobre quem é que intervém em sindicatos, tomando decisões relativas a pressões de eventuais censuras à imprensa, tomando decisões sobre a justiça neste país. E foi exatamente com a finalidade de procurar se levar adiante o objetivo de criar democraticamente uma nova ordem social, novas formas de se criar, produzir e distribuir a riqueza, novas formas de a população em cada município, em cada bairro, em cada estado, em toda a nação, poder participar de decisões relativas, por exemplo, ao que é feito dos recursos públicos em nossa nação. Decisões relativas a como se elabora um orçamento dentro de uma cidade como Araraquara, a como destinar recursos, por exemplo, para a agricultura neste país. Há poucos dias atrás, estava buscando a refeição para a família no restaurante, quando um agricultor me parou ao lado e me disse: olha, Eduardo, você precisa investigar como é que está se distribuindo recursos que são do Banco Mundial e que foram repassados para agricultores, para produtores agroindustriais, porque a informação que temos é de que há um procedimento que na verdade se constitui numa reforma agrária às avessas. E eu de fato telefonei ao diretor financeiro do Banco do Brasil para receber a seguinte informação, que ele confirmou. O Banco Mundial, neste semestre, repassou 500 milhões de cruzados para o Banco do Brasil, que os distribuiu de maneira razoavelmente pulverizada para 4 mil agricultores, num programa especial, 7 anos de prazo para o empréstimo, 2 anos de carência, correção monetária em termos de BTN, mais 18% de juros ao ano, condições extremamente favoráveis em relação ao que se tem no restante da economia. Para estes casos, a distribuição foi bastante pulverizada entre pequenos e médios agricultores em número de 4 mil. Mas o mesmo montante de recursos foi também distribuído para por bancos privados. E na hora de um banco privado repassar 200 milhões de cruzados novos, por exemplo, o fez para apenas 21 grandes produtores, grandes agricultores. E me dizia o agricultor, este fazendeiro, certamente, aqueles grandes fazendeiros, proprietários que tomaram tais recursos, utilizaram-no, ora para aplicar no mercado aberto, em títulos, no overnight, ou então para comprar mais terras, enfim, com empréstimos subsidiados, com uma destinação exatamente para aqueles que já têm muito mais recursos, sem uma contrapartida de exigências. Isto é justamente se realizar a possibilidade de acumular-se mais e mais riqueza para aqueles que já têm
grandes propriedades concentradas em nosso país. O dever de pensarmos muito, e mais do que isso, de conversarmos com cada companheiro, com cada amigo, em cada lugar, seja no café, seja na lanchonete, seja na fábrica, no ponto de ônibus, seja na roça, em qualquer lugar, dizer por que é que dia 17 nós vamos votar em Lula para a presidência da República. Muito obrigado a vocês. Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Como é que é? Lula, Lula, olê, 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 olê. As bandeiras tremulando, vamos todo mundo cantar, todo mundo. Vamos cantar, todo mundo cantando. Junto com o povo,